Paz do Senhor Jesus, eu sou Wesley Santiago. Toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Mateus 15:39. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã, ou Magdala. Magdala era uma pequena aldeia de pescadores situada na região do mar da Galileia. Também conhecida como Magdala Nunai, ou a Magdala dos peixes. Era muito rica em pescados, mas naquela região de Magadã havia uma endemoniada, uma mulher endemoniada, uma mulher que era rejeitada pela sociedade, pois era endemoniada, uma mulher que segundo a lei não poderia viver em convívio social. A Bíblia também não registra que esta mulher a qual eu vou falar tenha família ou tenha filhos. Era Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Maria Madalena foi rejeitada, foi excluída da sociedade, foi separada do convívio social, não tinha filhos, não tinha família e era considerada uma mulher pecadora, porque, segundo a lei, mulheres que não tinham família, não tinham filhos, eram doentes, abandonadas, rejeitadas. Maria Madalena era tudo isso, então eram consideradas pecadoras. Mas Maria Madalena teve um encontro com Deus. Maria Madalena foi chamada ou designada de pecadora até o dia em que Jesus entrou na vida de Maria Madalena para mudar a história de Maria Madalena. Jesus chegou. E aonde Jesus chega, nada fica como era antes. Toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Marcos 16:9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, ao qual tinha expulsado 7 demônios. Jesus expulsou os demônios, curou Maria Madalena, mudou a história daquela mulher que era endemoniada, rejeitada, separada da sociedade. Quando Jesus chegou, ele chegou para rasgar aquela página, um capítulo na história de Maria Madalena, para escrever uma página de vitória. Jesus expulsou os demônios, curou aquela mulher, mudou a história de Maria Madalena. Maria Madalena também foi uma das mantenedoras do ministério terreno do Senhor Jesus. Ela, após ter sido curada, após ter sido liberta, passou a seguir a Jesus. E passou, além de seguir, ela se responsabilizou. Foi uma das mantenedoras do ministério do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 2 e 3. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. E Maria Madalena era uma dessas, que se responsabilizou. Tornou-se uma mantenedora. Após ter sido liberta por Jesus, passou a patrocinar o seu ministério. Maria Madalena não era qualquer pessoa. Maria Madalena era uma pessoa de destaque. Possivelmente teria posses, porque ela era uma mantenedora do ministério terreno do Senhor Jesus. Ela acompanhou a crucificação, esteve junto à cruz, agarrada à cruz até os últimos momentos da vida de Cristo, antes da morte e ressurreição. Aleluia, foi ela uma das discípulas ou seguidoras. Mulheres não poderiam ser consideradas discípulas, mas ela foi uma seguidora que esteve até os últimos minutos, segundos. Na hora da crucificação, ela estava presente ali. E foi ela uma das seguidoras mais dedicadas do Senhor Jesus. João 19:25. E perto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clofas,
e Maria Madalena. 26. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estavam presentes, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Ela acompanhou a crucificação. Ela seguiu a Jesus desde a Galileia. Uma mulher de coragem. E ali aos pés da cruz haviam algumas pessoas queridas. A mãe de Jesus, o discípulo amado, Maria Madalena estava entre eles. Nos momentos mais difíceis, quando todos fogem, todos nos abandonam, somente aqueles que nos amam verdadeiramente é que estão ao nosso lado. E estava ali o discípulo amado, a mãe de Jesus, Maria, mulher de Cleofas, e também Maria Madalena. Ela era uma seguidora dedicada, esteve aos pés da cruz. Tem mulher que tem mais coragem do que muitos homens. O apóstolo Pedro negou a Jesus. Porém, você não vê a Bíblia registrar que Maria Madalena tenha negado Jesus em momento algum. Ela esteve ali agarrada aos pés da cruz até os últimos momentos. Toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Deus é fiel e Ele sabe de todas as coisas. Quando José de Arimateia recebeu a incumbência de sepultar o corpo de Jesus, ele era senador honrado, ele era escriba e também era um seguidor de Jesus. Jesus tinha algumas pessoas de alto escalão que também o seguiam, eram pessoas de posses, e José de Arimateia era uma dessas pessoas. Maria Madalena era uma dessas pessoas que se responsabilizavam, eram mantenedores do ministério, e nos momentos finais haviam pessoas que também se responsabilizaram até pelo sepultamento de Jesus, e José de Arimateia foi um desses. Oh, aleluia! Livro de Marcos, capítulo 15, versículo 43. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele era um senador honrado, era uma pessoa de destaque, era uma pessoa de renome, era um escriba, e ousadamente ele foi até Pilatos. Tinha que ter coragem, não era para qualquer um. Era uma tarefa que poderia ser penalizada ou punida com morte também, mas aquele homem, arriscando a própria vida, foi lá e pediu o corpo de Jesus para o sepultamento. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é fiel e Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas e Ele é a solução. Marcos 15, 39 e 40. O centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Versículo 40. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José Salomé. Toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Ela estava sempre observando. Maria Madalena, quando pegaram o corpo de Jesus, ela o seguiu desde a Galileia. Ela estava ali aos pés da cruz. Depois que José de Arimateia pede o corpo de Jesus para sepultá-lo, ela fica observando
de longe, ela seguiu a Jesus, foi a seguidora fiel até depois da morte de Jesus. Ela continuou seguindo. Quando todos se foram, quando todos se afastaram, quando todos correram, Maria Madalena estava ali observando de longe. Oh, aleluia! José de Arimateia também pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Oh, glórias! Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos 15:47. E Maria Madalena e Marta, mãe de José, observavam onde o punham. Elas o seguiram, elas de longe observaram, e elas observaram aonde foi que colocaram o corpo de Jesus. Oh, aleluia! Marcos 16:9. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios. Aleluia! Glória a Deus. Deus é fiel. Então, foi liberta, passou a seguir Jesus, passou a ser uma das patrocinadoras do ministério terreno de Jesus, uma das mantenedoras. Esteve aos pés da cruz, junto com o discípulo amado, junto com a mãe de Jesus. Também estava ali Maria Madalena e algumas mulheres. Ela esteve observando quando José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Ela estava seguindo ao longe para ver aonde o colocava, onde o punha. Ela observou. E quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena. Foi a primeira pessoa a vê-lo após a ressurreição. Aleluia. Livro de João, capítulo 20, versículo 14 e 15. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era ele, que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Ela foi a primeira a ver Jesus após ter sido ressuscitado. E ela estava ali procurando o corpo de Jesus a fim de ungí-lo. Quando ela vê então Jesus ressuscitado, ela não o reconheceu. E então ela, chorando, ela diz: aonde puseste o corpo do Senhor? Fala onde é para que eu possa buscá-lo. Esteve presente até os últimos momentos. E após a ressurreição do Senhor, foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Fica na presença de Deus, porque Jesus te ama. E todo o teu esforço haverá recompensa. Você vai ver o Senhor Jesus ressuscitado. Você vai ver o Senhor Jesus entrar no teu problema, ouvir a tua oração, entrar nesta situação onde todos disseram: não tem mais saída, não tem mais jeito para esta situação. Onde Jesus chega, nada fica como era antes. E Maria Madalena foi recompensada. Foi a primeira a ver Jesus após ter sido ressuscitado. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar esta pessoa, meu Deus, que está assistindo, Senhor, este vídeo, esta palavra. Que o Senhor venha visitar, meu Pai, esta pessoa. Assim, meu Pai, que o Senhor venha operar o milagre, libertar, curar, transformar, meu Deus. Recompensa todo o esforço, recompensa a fé desta pessoa, meu Deus. Vai de encontro agora, em nome do Senhor Jesus. Receba a vitória de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.